E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Você pode dizer amém? Sente-se, por favor, amado irmão. Amados irmãos, esse texto ele é por demais conhecido. Ele é o texto histórico que relata o nascimento do nosso Cristo. Ele é o texto que relata, amados irmãos, o cumprimento da profecia do nascimento de Jesus. Esse texto, amados irmãos, ele é uma das provas de que a Bíblia é inspirada por Deus. Por quê, irmãos? Porque essa profecia ela se cumpriu. E a maior prova de que a Bíblia é inspirada por Deus é de que tudo aquilo que Deus mandou que se escrevessem, escreveu-se e se cumpriu. Todas as promessas de Deus, elas se cumpriram, irmãos, no seu dia exato, no seu ponto exato, no seu conteúdo exato, e nós temos muitas outras ainda que hão de se cumprir. Então, se alguém perguntar para ti por que a Bíblia é inspirada por Deus, você diga isso. Porque a Bíblia é um livro de profecias, ela é a palavra de Deus e tudo que Deus falou se cumpriu. E nós estamos aqui diante de um texto, queridos irmãos, que ele traz três pessoas, três tipos de personagens. Ele traz um rei tirano, ele traz três magos, são três personagens, e traz uma criança. Uma criança que no seu nascimento, essa criança abala o mundo. Uma criança que no seu nascimento, ela reúne sinédrio apressadamente, porque a notícia de que essa criança nasceu abalou o império dos Herodes na época. Quem governava nesse tempo era Herodes Magno, ou Herodes o Grande. Esse Herodes, ele era grande, mas ele era grande em carnificina, ele era grande em maldade. Ele era grande, queridos irmãos, em produzir coisas tristes. Ele era grande em levantar-se contra qualquer um que pudesse tentar opor-se a ele ou fosse ameaça para o seu reino. Ele era grande no uso da espada para derramar sangue. E aí esse Herodes, que ele se levanta, e parece que ele fala tão gentilmente com os magos: olha, se vocês encontrarem o menino, vocês voltem e me digam aonde ele está, eu quero adorar ele também. Só que Jerusalém estava conturbada com essa notícia.
Diz a palavra que se conturbou Herodes, se conturbou toda Jerusalém. Porque, queridos irmãos, os escribas sabiam exatamente aonde nasceria o Cristo. Eles foram questionados e foi dito: o Cristo há de nascer lá. Na Judéia ele há de nascer. Há uma profecia de que ele nasceria. E quando Herodes, queridos irmãos, ele convoca apressadamente todo o sinédrio, para que eles se reúnam e resolvam essa questão com relação ao nascimento de Cristo. Eu te perguntaria, qual é a criança que agitou o mundo no seu nascimento? Quem agitou o mundo? Hitler agitou o mundo quando nasceu? Mussolini agitou o mundo? Lula agitou o mundo quando nasceu? Alguém tremeu, queridos irmãos, quando nasceu Barack Obama? Alguém perguntou como é que seria o mundo quando nasceu Saddam Hussein? Qual é o homem, queridos irmãos, que no seu nascimento ele reuniu impérios, ele fez tremer reis, ele fez tremer grandes, ele fez, queridos irmãos, que pessoas de longe viessem adorá-lo, mesmo que não conhecesse a sua teologia, mesmo que não se dobrassem diante do único Deus. Aqui se encontra uma das singularidades da pessoa de Cristo. Quando ele nasce, queridos irmãos, o seu nascimento já provoca a reviravolta no mundo de então. E nós estamos diante de um texto, queridos irmãos, que nos fala algumas coisas que são interessantes para nós. O que me admira aqui, meus queridos irmãos, o que me chama a atenção é o encontro dos magos com o menino Jesus. E é sobre isso que eu quero vos falar nessa noite. É sobre esse encontro, é sobre esse momento, o que esse momento produziu na vida deles e o que mudou na vida deles a partir dali. Todos nós, amados irmãos, um dia ou outro, nós fomos confrontados a respeito de Cristo Jesus. Se você te assenta nesses bancos nessa noite e você ainda não foi confrontado a respeito da verdade do Evangelho, eu te digo que nessa noite tu está sendo confrontado. Nessa noite os teus pensamentos estão em turbilhão. Nessa noite há questionamento dentro de você. Por que esse povo é diferente? Por que esse povo louva diferente? Por que esse povo canta dessa forma? Por que essa orquestra toca assim? Por que esse povo bate palmas de louvor a um Deus que ele não vê? E se isso te incomoda, é Deus confrontando as tuas convicções, aquilo que tu tem como verdade, com aquilo que Ele quer que você conheça como verdade dEle. Agora, se você está aqui nessa noite, você já esteve o teu encontro com Cristo. Você já é um crente que vem há tempo tendo um relacionamento com Deus. Eu quero te dizer que no decorrer da nossa caminhada, há algumas coisas que nós precisamos ir mudando. Há algumas coisas que nós precisamos ir ajustando. O que Paulo disse claramente em Romanos 12, que nós precisamos da renovação da mente, que nós precisamos da renovação do entendimento, nós precisamos crescermos no nosso conhecimento de Deus. Então esse texto do encontro dos magos com Jesus é para mim e é para você também. Porque há de confrontar algumas coisas que nós trazemos, algumas tradições, alguns valores, algumas coisas que nós, queridos irmãos, inserimos muitas vezes na nossa teologia pessoal, no nosso modo de ver, no nosso modo de crer. E a palavra de Deus, disse Paulo, que ela redargue. Redarguir significa arguir de novo. Redarguir. Redarguir significa arguir de novo, quer dizer, nós somos confrontados a cada dia pela verdade que ouvimos. Por isso que muitas vezes você ouve os pregadores dizerem, não saia desse culto da forma como você chegou. Porque a palavra de Deus, ela é nova. E você pode dizer, ela é velha, porque ela foi escrita há tantos anos. Eu ouvi já falar sobre essa mensagem outras vezes, mas eu te digo que ela se renovou. Para o nosso entendimento, disse o escritor, que ela se renova a cada manhã.
E diante dessa renovação, nós somos confrontados diante daquilo que nós cremos, que nós carregamos, que nós colocamos sobre o nosso entendimento, o nosso pensamento, e somos chamados a fazermos uma reflexão, a fazermos, queridos irmãos, uma renovação de mente. Porque não pense que nós renovamos a mente, queridos irmãos, entrando no zen. Não, nós renovamos a mente, amados irmãos, confrontando o nosso viver, o nosso andar com a verdade apresentada do Evangelho. Porque por nós mesmos não somos capazes de fazer isso. Mas essa lição aqui, esse fato histórico do nascimento de Cristo, da vinda dos magos, da passada deles por Jerusalém, ela nos traz algumas coisas. Primeira coisa que eu vejo aqui, amados irmãos, é que quando eles chegaram aonde Jesus estava, é porque eles obedeceram a uma ordem. Esses magos, irmãos, não eram ilusionistas, não eram adivinhadores. Eles não eram fazedores de proezas milagrosas. Eles eram estudantes caldeus babilônicos. Eles eram profundos conhecedores da sua teologia pagã, mas eles estudavam também astronomias e outras ciências. E Deus pega esses 3 magos e diz para eles, é o seguinte, tem uma estrela ali, ó. Vocês seguem aquela estrela que vocês vão dar com o menino que nasceu. Vocês vão chegar a um destino aonde um menino nasceu. E eu creio que passa todas as orientações para eles, porque eles levaram os presentes. Então, queridos irmãos, o ponto de chegada deles é um ponto, meus irmãos, aonde culmina a obediência deles a uma ordem de Deus. Você não está aqui nessa noite simplesmente por estar. Você está aqui porque voluntariamente ou involuntariamente, sem te forçar esse involuntário, Deus te disse para tu vir à casa dele nessa noite. Deus te disse para você estar aqui nessa noite, convidado pelo Espírito, impulsionado, movido por um sentimento, movido por um pensamento. Você está aqui nessa noite sentado para ouvir a palavra de Deus e para louvar como nós louvamos todos juntos. Esse ato de nós estarmos aqui demonstra que nós obedecemos a ordem de um Deus que é soberano. Porque Deus comanda, meus irmãos, o universo. Eu não acredito em acaso. Eu não acredito, queridos irmãos, que nós damos um trupicão e a coisa acontece. Existe um propósito de Deus definido em todas as coisas. Deus não trabalha ao esmo. Deus não trabalha no escuro. Deus não trabalha pelo susto. Deus não pega alguém, queridos irmãos, de susto. Não sabia que você estava aqui. Não, Deus sabia. E Deus quis que você estivesse aqui nessa noite. Portanto, ouve a palavra de Deus. Segundo ponto, amados irmãos, que esse texto me mostra, é que aonde Cristo está há um sinal da sua presença. Se quando Cristo nasceu, houve um sinal no céu da presença dele naquele lugar, isso continua por todos os séculos, de lá para cá. O irmão leu o texto, queridos irmãos, de Êxodo, que diz que o anjo do Senhor iria com Israel. E qual é o sinal que o anjo do Senhor estava com Israel? A nuvem e a coluna de fogo. Você pode dizer, mas que sinal eu tenho de que Cristo está aqui nessa noite? Aquilo que eu já te falei. Quando você sente o teu coração tremer, quando você sente a tua mente se conturbar diante da exposição da palavra ou diante do louvor, quando você treme diante, queridos irmãos, do tocar dessa orquestra, é a presença de Cristo neste lugar. Não é outra coisa. Aqui nós não estamos fazendo apelo às tuas emoções. Aqui nós não estamos apelando ao teu intelecto seco.
Aqui, meus queridos irmãos, a presença genuína do Espírito de Deus. E essa presença faz com que nós venhamos, amados irmãos, repensar a nossa vida, repensar as nossas atitudes, repensar a nossa posição diante de Deus, repensar o nosso louvor, repensar a nossa posição no culto. Então, tudo, queridos irmãos, que nessa noite ocorreu, serve de prova de que Jesus está aqui. O teu sentimento que te fez derramar algumas lágrimas, o hino que te fez lembrar das tuas tribulações e da grandeza de Deus, da sua mão no seu cuidado sobre você, fala da presença de Deus em nosso meio. É bom lembrarmos que quando os magos, eles veem a estrela de novo, eles vêm de Jerusalém, amados irmãos. E em Jerusalém a coisa não estava tão calma, não. Porque a notícia causou alvoroço em Jerusalém. E os magos não eram homens, permita-me dizer a palavra, não eram bobos. Eles viram que alguma coisa havia errada com Herodes e com o Sinédrio e com toda Jerusalém. Por que o nascimento de uma criança abalaria tanto aquela situação? Então, quando eles retornam à sua caminhada, queridos irmãos, eles vêm um pouco conturbados, eles vêm um pouco perturbados, eles vêm um pouco lutando, queridos irmãos, por que tudo aquilo havia acontecido? Foram momentos de situação na vida desses 3 magos que começou a fazer eles ficar preocupados. Mas diz o texto que quando eles viram a estrela, eles o quê? Alegraram-se. As lutas podem serem muitas, as tribulações, as dificuldades, os embates, os desertos. Agora, quando você sente a presença de Cristo, o que aparece, irmãos? A alegria, o júbilo, o renovo, o contentamento de quê? De que Cristo está neste lugar. Quando eles viram a estrela, eles rejubilaram. Nossa vida muitas vezes é como a dos magos. Nós vemos afoito numa caminhada, feliz pelo progresso, contente pelas portas que estão se abrindo, mas de repente aparece um Herodes à nossa frente e quer conturbar toda a nossa caminhada. Aparece um endemoniado desse Herodes na nossa frente e ele quer fazer com que nós venhamos fracassar. Mas Cristo nunca está distante. A presença dele, meus queridos, logo, logo aparecerá no meio da borrasca. Porque disse, não me falha, John Bunyan disse que por trás de uma borrasca, meus irmãos, existe um sorriso providencial de Deus. Então, quando os magos se dirigem, e diz o texto, ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. É tempo de você se regozijar. Cristo fala conosco nessa noite. A presença do Espírito é real neste lugar. Os hinos que cantamos sobre o céu, os hinos que cantamos da sede que temos de Deus, é motivo, amados irmãos, para nós regozijarmos-nos. E parece que o texto, meus irmãos, quer reafirmar mais ainda, e disse Mateus, com grande alegria. Não há nada que pode ofuscar, queridos irmãos, a caminhada do crente, que ele tenha a visão de Cristo na sua vida. Mas daí chega um momento, meus irmãos, e esse momento ele é todo singular na vida dos magos. Esse momento, meus irmãos, é todo especial na vida desses homens, porque eles se encontram com Cristo. E Cristo não estava aqui mais na manjedoura, como nós mesmos apresentamos muitas vezes nossos presépios de Natal. Diz o texto que ele estava numa casa, ele não estava mais na manjedoura. Aqui se cruzavam mais ou menos quase 2 anos,
Porque Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Ele faz os cálculos e vê que mais ou menos havia 2 anos que Cristo havia nascido. Então ele mandando liquidar todos os machos de 2 anos para baixo, no seu entendimento, ele aniquilaria Cristo e o reinado de Cristo. E ele permaneceria sobre o trono. Então o encontro de Jesus, meus irmãos, ele é singular. Por quê? Porque ele é o cumprimento da promessa de Deus, como eu já vos disse. Quando Jesus nasce, amados, se cumpre a promessa de que nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, nasceria de uma virgem. Se cumpre a promessa, queridos irmãos, de que reinos se abalariam quando esse Cristo nascesse. Então, meus irmãos, o encontro é singular. Por quê? Porque eles estão estão na presença real e literal, irmãos, do cumprimento de uma promessa de Deus. Agora, o encontro também é singular. Por quê? Porque produz alegria sobremaneira. Conte a tua conversão com Cristo. Conte o momento que você decidiu-se com Cristo. Você não vai ver que é singular? Pergunte ao irmão ao teu lado como é que foi o encontro dele com a verdade. Ele vai dizer foi dessa forma, e tu vai dizer a minha foi dessa forma. E ambas foram singulares. Por quê? Porque o encontro com Cristo ele é singular. Ele não se repete. A tua experiência, o teu momento com Deus, o teu momento de conversão, ele é singular. Quando você dá toda a tua vida para Cristo. Outra coisa, irmãos, o encontro é singular. Por quê? Porque a certeza do Deus presente. O homem pode se encontrar com Buda, pode se encontrar com Aparecida, pode se encontrar com quem for, com que imagem for, mas ele nunca terá um encontro como ele tem quando tem com Cristo. Porque Cristo é Deus. E se Cristo é Deus, Ele conhece o mais íntimo do meu interior. Se Cristo é Deus, Ele conhece, queridos, aquilo em que nós fomos formados. O mais profundo da nossa alma Ele conhece. O mais profundo dos nossos sentimentos Ele conhece. Por isso que o encontro com Cristo, ele é singular. E talvez você pense, mas eu tenho tantos anos de fé, não estou precisando desse encontro. Eu digo que você está, que eu estou. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos estar na presença dEle. Porque todos os dias nós precisamos rever a nossa vida diante dEle. Porque Ele não é um homem qualquer, Ele é o Deus presente. E por ser Deus, os magos chegaram e se prostraram. Por ser Deus, meus queridos irmãos, os magos chegaram e o adoraram. E a palavra aqui seria venerar a mais cabível, porque venerar significa entregar-se completamente, entregar-se sem reservas, e o que os magos fizeram foi isso. Diz o texto, e eles prostrando, adoraram, isto é, o veneraram. Eles quiseram dizer, nós viemos aqui adorar. Sabe o que isso me diz, amados? Que quando nós estamos diante de Cristo, diante da sua palavra, quando nós estamos diante de uma exposição bíblica, amados irmãos, Deus nos constrange a uma tomada de atitude. Às vezes nós acostumamos a virmos nos cultos todos os dias quase. Mas eu fui na terça, eu fui na quinta, eu fui no sábado. Domingo de manhã eu estava presente, levantei cedo. Domingo à noite eu fui de novo. E é perigoso, amados irmãos, quando nós vamos levando isso como uma rotina. Quando nós vamos levando isso como um passatempo. Nós temos que ter uma razão para estarmos aqui. E a primeira razão é que nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós nos reunimos, amados irmãos, para ouvirmos Deus falar
em conjunto conosco. Então esse momento, ele não pode ser um momento qualquer. Se nós viermos 7 dias na igreja, irmãos, esse momento não pode ser um momento qualquer. Nós temos que prestar atenção, nós temos que devotar a Deus toda a adoração, quando estamos aqui em conjuntos. Nós temos que prestar atenção, se durante a ministração do louvor ou da palavra, Deus não está chamando nós a uma tomada de atitude diante dEle. Os magos poderiam ter dito, caminhamos tanto, viemos, esse Cristo não pertence à nossa teologia, porque a nossa teologia é pagã. Mas eles vieram, meus irmãos, e eles prestaram um culto a Cristo ali. Muitas vezes nós viemos e ficamos segurando partes da nossa vida. Nós ficamos segurando, irmãos, algumas coisas, achando que nós podemos administrar essas coisas. Cristo quer que tu te entregue totalmente a Ele. Cristo quer que você se entregue sem reservas. Cristo quer que você se dê a Ele de todo o coração, como disse o Salomão. Não fique com nada. O encontro com Jesus, meus irmãos, também é uma parada singular. Esses magos nunca tiveram essa parada na vida. Eles estudavam, eles estavam nos campos, eles estudavam a sua teologia pagã, eles estudavam os seus deuses. Agora eles nunca tiveram nos seus estudos uma parada como eles estiveram aqui. Essa parada na vida deles foi singular. Aliás, todo o acontecimento, desde que eles começaram a caminhada, até eles se encontrarem com o menino Jesus. E quando eles começam a retornar, tudo isso era singular na vida deles. Por que é uma parada singular, meus queridos irmãos? Eles viram todas as coisas acontecendo. Eles viram a estrela, eles seguiram a ordem de Deus, eles seguiram aquilo que Deus lhe determinara. Agora, se eles não encontrassem Jesus, não haveria razão nenhuma da caminhada deles. Se eles chegassem na casa e não encontrassem o que se dizia a eles o rei dos judeus, porque essa expressão era uma expressão trivial para eles. É um rei dos judeus. Agora, se eles não encontrassem Cristo, a parada deles seria uma parada qualquer. Talvez tão desprezível quanto as outras que eles tiveram. Mas eles encontraram Cristo, meus queridos irmãos. E quando eles encontram Cristo, quando eles veem Cristo, quando eles se entregam a Cristo, eles voltam convertidos. Por quê, meus irmãos? Por que eles voltam convertidos? Porque eles seguem ouvindo a voz de Deus. Eles começam a entender qual era o plano de Deus.